CPI da Lava Toga, parece que finalmente o poder legislativo acordou e está saindo da inércia através de alguns deputados federais que já recolheram as assinaturas suficientes para a abertura de uma CPI para investigar os atos de abuso de autoridades dos ministros da Suprema Corte, os togados, os iluminados. Agora, será que essa CPI pode prosperar? Aliás, será que ela será aberta? E se for, ela pode de fato punir os ministros da Suprema Corte? Bom, para você entender tudo isso, você vai ter que acompanhar o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualizei no Ar, falando de um assunto extremamente importante, algo que é desejado por 11 entre 10 brasileiros. Eu acho que todo mundo quer passar a limpo o judiciário brasileiro, com destaque aí para a atuação dos ministros do STF. Será que todo esse poder concentrado nas mãos daqueles 11 supremos ministros togados, será que de fato é assim que deveria funcionar em um país democrático? Olha só o que aconteceu, se liga na manchete que eu separei para você no dia de hoje, manchete aí do Estado de Minas, que diz assim no seu título: deputado do Partido Novo consegue assinaturas para a CPI de abuso de autoridade. Parece que os deputados não estão de brincadeira, estão incomodados com a atuação dos ministros, acho que principalmente de Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, que falou aquele, perdeu o mané, numa mola. Olha que fala absurda para um ministro da Suprema Corte. Mas vamos lá, vamos tentar entender que história é essa de CPI, principalmente se isso vai para frente. O deputado federal Marcel Van Hatten, novo do Rio Grande do Sul, afirma ter conseguido as assinaturas necessárias para a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, contra supostos abusos de autoridade do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e do Supremo Tribunal Federal, STF. Então o negócio é o seguinte, levando em consideração que o presidente do TSE também é ministro da Suprema Corte, o STF, então a investigação poderia abranger aí essas duas instituições, o que pra gente é ótimo, pro povo brasileiro é maravilhoso. Será que a atuação do TSE nessas eleições foi correta? Vamos tentar entender aí o segundo parágrafo. Segundo Marcel Van Hatten, a finalidade da CPI é investigar a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade por membros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e do Supremo Tribunal Federal, STF. Meu amigo, olha, até arrepiei, é tudo que a gente mais espera, que o Legislativo, que é de fato quem tem que investigar o STF, possa abrir uma investigação para chegar a uma conclusão se o que eles estão fazendo está certo ou está errado, porque eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros, pelo menos aqueles que acompanham o que tem acontecido aí, a atuação do STF, a gente fica nervoso. Nós não sabemos qual de fato é a lei do Brasil. A lei do Brasil é a lei que está saindo da cabeça de 11 ministros diferentes. Parece que nós temos 11 Supremos Tribunais Federais. Olha que absurdo, só um parêntese. Um juiz da Suprema Corte, ele tem a possibilidade de pedir vistas de um julgamento, de um processo. Sabe o que significa pedir vistas? É pedir um adiamento para que ele possa estudar o caso. Agora vamos lá, a grande questão. Qual é o prazo para que ele de fato dê o seu parecer, a sua opinião e o seu voto? Sabe qual é o prazo? Pois é, não tem prazo. Ele pode ficar o tempo que ele quiser. Ou seja, imagina que um determinado juiz, um determinado ministro da Suprema Corte queira defender alguém que supostamente o indicou ao cargo de ministro, ou que ele foi advogado daquele grupo, daquela pessoa, ou que simplesmente ele gosta daquilo, supostamente. Agora imagina que existe ali algo que vai prejudicar essa pessoa ou esse grupo. O ministro pode fazer assim, ó, eu quero vistas, ele senta em cima desse processo, e o tempo passa, o processo pode prescrever, nunca volta a ser debatido. Pois é, esse é o poder supremo dos ministros do STF, que precisam ser, sim, contidos. Só que aí eu tenho uma pergunta para fazer. Você já procurou na Constituição quem é de fato que tem a autonomia, que tem a prerrogativa de investigar a Suprema Corte? É o Poder Legislativo? Sim, é o Poder Legislativo. Só que tem um detalhe, não é a Câmara dos Deputados. Não são os deputados federais, e sim os senadores, que também estão tentando se articular. Aliás, já tentam se articular desde 2019, só que tiveram a CPI da Lava Toga, que era fundamental naquele momento para investigar lá as pautas do fim do mundo, o inquérito do fim do mundo, o tal do inquérito das fake news, que foi aberto de ofício por Dias Toffoli, que indicou a dedo o ministro Alexandre de Moraes para conduzir, para ser o relator. Aquilo claramente era um ato administrativo
errado e que poderia ser investigado pela lava-toga. Lava-toga que foi melada, lava-toga que não prosperou devido ao bolsonarismo, devido ao filho 01, senador do Bolsonaro, e ao próprio todo organismo bolsonarista que não queria naquele momento um conflito entre o executivo que estava entrando, estava chegando, e o judiciário. E sabe por quê? Porque o que não falta são indícios e processos de membros da família Bolsonaro lá no STF. Então uma lava-toga colocaria, por exemplo, o senador filho do Bolsonaro numa situação delicada. E aí, eu voto contra os ministros e eles julgam meu caso e me condenam? Como é que fica essa situação? Olha o conchavo político agindo aí. Bolsonaro, que criticou o STF durante 4 anos, e eu te pergunto, o que o Bolsonaro fez efetivamente contra o STF dentro das 4 linhas? E aí você vai falar, claro, Tobias, é fácil, ele fez lá, ele deu a graça ao Daniel Silveira, deputado federal. Sim, foi a única coisa que ele fez. Mas nada. Ele não fez nenhuma proposta, ele não agiu de forma legal para se conter o abuso de autoridades dos ministros de forma democrática. Isso não aconteceu. E de forma permanente, que não é para um caso pontual. Nós precisamos colocar o STF no lugar dele de forma democrática e para todos sempre. Não é só para um caso ou para outro, é para todos. Os ministros do STF precisam voltar a ser a Suprema Corte que analisam casos constitucionais. Pronto, acabou. Deveria ser isso. Mas agora, essa CPI então, Tobias, dos deputados federais, ela tem como prosperar? Na minha opinião, sem chance. E por quê? Por esse motivo aqui, ó. Olha a manchete que eu separei para você. Mais uma manchete do jornal Metrópole. Olha o título. Arthur Lira não vai instalar CPI de abuso de autoridade. Quem é Arthur Lira? Você sabe, hein? Presidente da Câmara dos Deputados. Você apresenta um requerimento mesmo com as assinaturas, é o presidente que instaura essa CPI. E o Arthur Lira não vai fazer? Será por quê? Supostamente, vamos imaginar. Será que ele tem processos correndo no STF? Sim. Isso pode ter alguma relação? Não sei. Talvez tenha, talvez não. Quero saber a sua opinião. Será que o fato do Arthur Lira ter processos a serem julgados lá no STF poderia fazer ele não querer abrir uma CPI da lava-toga? Fica aí a seu critério. Eu gostaria de saber. Eu não sei, quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários porque ela é fundamental. Agora, o Arthur Lira tem um argumento, né, prático para poder não abrir a CPI. Se liga aí nas letrinhas pequenas. Arthur Lira não vai instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI de abuso de autoridade, proposta por bolsonaristas para investigar o TSE e o STF. Eu, sinceramente, não sei se o Marcel Van Hatten é necessariamente um bolsonarista. Claro que ele é muito próximo ali daquela vertente ideológica, mas se ele é bolsonarista, enfim, eu não sei. Continuando. Segundo Lira, afirmou a interlocutores, há uma fila de pedidos de CPI e falta tempo hábil nessa legislatura para terminar uma comissão parlamentar de inquérito. Exatamente. Nós já estamos quase no mês de dezembro, hoje dia 26, dia que eu tô gravando esse vídeo. Daqui a um mês e pouquinho acaba o ano. Uma CPI em prazo tão curto, só que ainda tem um outro detalhe. A legislatura vai mudar. Nós teremos deputados que foram eleitos e estão entrando e deputados que no momento ocupam o cargo de deputado federal que não conseguiram reeleição e que estarão saindo. E aí, nessa CPI, se ela não conseguisse terminar os seus trabalhos até o final do ano, ia ter que trocar os membros, começar tudo de novo, então seria muito complicado. Então o Arthur Lira vai usar essa questão aí do tempo, sem dúvida nenhuma, para não instaurar uma CPI que, quem sabe, talvez, supostamente, poderia até mesmo prejudicá-lo. Lira considera que o STF e o TSE estão errando na dose de resposta ao bolsonarismo, mas não tem certeza se a CPI é o melhor instrumento para fazer os ministros mudarem de posição ou de postura. Ué, como assim? A CPI é o único caminho, não tem outro. Nós não podemos usar o exército na rua para fazer eles mudarem de ideia. O caminho é a CPI, o caminho é investigar os ministros, punir todos aqueles caso se encontrem atos que não estão em consonância aí com a legislação brasileira. E aí, se tiver que ter impeachment de ministro, que tenha e coloque para fora todos esses que de fato não estão ali zelando e guardando a Constituição. Como diria o Bolsonaro, numa frase que essa eu acho que vai ficar, né? Jogar dentro das 4 linhas da Constituição. O STF há muito tempo tem passado aí essas 4 linhas. Tem colocado censura, tem bloqueado conta de parlamentares, tem exigido que parlamentares não possam falar. Esse é o cargo do parlamentar. Falar, e tem sido cassado o direito de parlamentares falarem e darem a sua versão dos fatos, da opinião deles do que eles acreditam que é certo ou errado. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Você acha que uma CPI feita na Câmara dos Deputados pelos deputados federais seria correto? Iria prosperar? Você quer uma CPI de verdade, uma CPI que esteja dentro da lei, feita pelo Senado Federal?
coloca aqui nos comentários porque a sua opinião é muito, muito importante. Agora, chegou até aqui, gosta do Atualiza Aí? Não esquece do like. O like é fundamental, sabe por quê? A plataforma não gosta muito desses vídeos de política, são vídeos que geram atritos, né, dentro aí dos políticos, dentro dos manifestantes, a galera militante. Então o YouTube não gosta muito de entregar. Então, para você ajudar o canal, deixa seu like, que é fundamental. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder. E claro, clica aqui na logo do canal que está aparecendo para você se inscrever, badalando o sino das notificações. Posso contar com a sua ajuda? Tenho certeza que sim. Obrigado de coração. A gente se vê daqui a pouco em mais um episódio do Atualiza Aí, porque hoje tem muito assunto para falar. Beijo e até a próxima.